Qual a diferença de crime permanente, crime habitual e crime continuado? Muita gente confunde isso. Vocês não vão mais confundir. E além de não confundir, tem várias dicas a seguir. Vamos lá? No crime permanente, a consumação se estende no tempo. Vejam bem um sequestro. Não acontece na mesma hora que o agente sequestra a vítima. Ele se estende, ele demora no tempo. É preciso que essa conduta dure um certo período de tempo para que haja o delito permanente, certo? Quais são os exemplos? Redução à condição análoga de escravo, sequestro, que mais que temos aqui? Ocultação de cadáver, anotei aqui para não esquecer nenhum. Receptação dolosa também. Duas coisas que não podemos esquecer aqui. A prescrição, tá lá no artigo 111 do Código Penal, que a prescrição no crime permanente começa a ocorrer quando acaba o delito, certo? Não esqueçam que essa regra é diferente para os outros tipos de crime. Ainda, outra coisa que a gente tem para falar é da súmula 711 do STF. A súmula 711 do STF me fala sobre uma novatio legis impégios. Se vem uma lei pior para o réu, durante o período que o réu está cometendo um crime permanente, essa lei pior vai ser aplicada. Então, nesse caso, nós não usamos a lei penal não retroagirá salvo em benefício do réu, que está lá no Código Penal, sabemos decore muito bem. Nessa aqui não se usa. Então, no crime permanente, durante a permanência do delito, se vier uma lei pior, ela vai ser aplicada. Tudo bem com crime permanente? Vamos para os crimes habituais. O que são crimes habituais? Crimes habituais, para perpetração desse tipo de delito, eu preciso de, como o próprio nome diz, habitualidade, reiteração de atos e dos mesmos atos. Por exemplo, exercício ilegal da medicina. Eu não tenho diploma e eu estou lá clinicando. Vejam bem que eu não pratico isso uma única vez, duas vezes. Eu faço habitualmente isso para que configure o delito. Nesse crime habitual, é impossível a tentativa, porque eu não tenho como tentar um crime habitual. Além do mais, alguns autores me trazem a vedação da prisão em flagrante desse delito. Porque não é um delito instantâneo. Para que ele seja consumado, o autor tem que cometer diversas ações, reiteradamente, habitualmente. Tudo bem? E o último, crime continuado, o que é? Ele está lá no artigo 71 do Código Penal. Ele é um benefício cá para nós e nada mais é do que uma ficção jurídica. O réu que pratica o mesmo tipo de crimes, no mesmo lugar, no mesmo espaço de tempo, da mesma maneira, o mesmo modus operandi, e então ele vai responder como se ele tivesse praticado um delito e os demais fossem continuidade daquele primeiro. Tudo bem? Mesmas condições de tempo, lugar, modo e execução. Essas são as condições objetivas para o delito continuado. Já a condição de ordem subjetiva é a unidade de desígnios, o vínculo subjetivo entre os atos. Por que isso? Porque o nosso direito penal adota, quanto ao crime continuado, a chamada teoria mista ou teoria objetivo-subjetiva. Dá um exemplo aí, Ju. Um exemplo é aquela pessoa que fica na saída do banco no dia que os velhinhos estão retirando o valor da pensão e chega lá e pega a carteira do bolso dos velhinhos sem que eles vejam. É o mesmo lugar, é o mesmo modo, ele pratica vários delitos de furto. Ele vai responder por um só, com a pena aumentada por conta da continuidade delitiva. Não vão mais esquecer a diferença entre crime permanente, que é aquele que a execução é uma só, mas ela estende no tempo, crime habitual, que para sua consumação eu preciso reiteradamente praticar aqueles atos, do crime continuado, que são vários pequenos crimes, mas que
por política criminal, o Código Penal adotou a hipótese de condenar um deles e aumentar a pena para os outros, como se fossem os demais, continuidade do primeiro. Tudo entendido? Muito bem? Para mais dicas, me sigam lá no Instagram, @prof.juescobar. Beijo!